What's up, everybody? Sup? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, você está assistindo ao canal dedicado ao ensino do inglês. We have contents ranging from basic to advanced, do básico ao avançado, and we cover vocabulary, English grammar, business English, e também nós cobrimos o quê? Inglês para concursos. Então tem gramática, vocabulário, inglês para negócios. Vídeos de nível básico com explicações em português e Intermediate Advanced ou Advanced inteiramente em inglês. Então confere lá no meu canal, confere aí no meu canal, né, que você já deve estar com a página aberta. Tem um curso completo de gramática disponível para você. Qualquer dúvida que você tiver, você clica na lupinha de procurar, procura um tópico que você queira estudar que você vai achar, porque eu coloco tags em todos os meus vídeos, tá? Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos. Don't forget to hit the notification bell to get the latest updates. Ative o sininho da notificação. And most importantly, last but not least, give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo dos vídeos, tá? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos continuar esse texto aqui. Esse é o texto 2, tá? Do concurso da Petrobras de 2008, que foi o último concurso que a CESP fez para a Petrobras antes deste concurso que vocês estão observando agora no ano de 2022, né? Então, observe que nós já tratamos boa parte do texto, tá? É esse texto aqui. Eu acabei esquecendo de traduzir o resto do texto com vocês e já pulei para as questões, já resolvi inclusive algumas questões. Então, eu vou rebobinar um pouquinho, traduzir os 3 últimos parágrafos e resolver as questões, tá? Assista os vídeos anteriores, tá, gente? Para você entender o contexto, né, do concurso de 2008. Então, esse é o texto 2. Então, é só você buscar o título do vídeo, Petrobras 2008, texto 2, parte 1. Por exemplo, eu já gravei o parte 1. Esse vai ser, na verdade, nem o parte 2, né? Ele vai ser o parte 3, porque eu já fiz um outro vídeo resolvendo algumas questões. Esse texto, gente, ele fala sobre as descobertas de petróleo offshore no Brasil e tem uma pergunta, né, dizendo se essas descobertas seriam suficientes para acabar com a supremacia do Oriente Médio, tá? Então, vamos lá para o parágrafo que a gente não traduziu ainda. Vamos ler e traduzir e eventualmente ter algumas questões de gramática relacionadas para a gente poder conversar, alright? Bom, Peter Zion, VP Analysis at Strategic Forecasting, believes that Brazil's discoveries of what may be 2 of the world's 3 biggest oil finds in the past 30 years could help end the Western Hemisphere's reliance on Middle East crude. Então, Peter Zion, que é o vice-presidente de análise aqui vai fazer uma referência ao nome da empresa, Strategic Forecasting, que é previsão estratégica, tá? Forecast é previsão, né? Quando você tem, por exemplo, a previsão do tempo, você diz em inglês, deixa eu abrir um documento em branco aqui e dar um zoom, né? Evidentemente, para você ver o weather. Eu vou dar um zoom, tá, gente? Não se preocupe. Weather forecast. Então, previsão do tempo, tá? Weather é tempo, no sentido de tempo, clima, tá? Condição climática. Então,
Strategic forecasting é previsão estratégica. Só que aqui é uma previsão de outra natureza, evidentemente. Por que forecasting está com ing? Está substantivado, ou seja, aqui está com sentido de previsão, tá? Nós já vimos em vários... eu já dei dica de vários textos. É muito comum você usar palavras com ing como adjetivos, né? Aqui, por exemplo, no parágrafo anterior, você tem oil producing regions, ou seja, regiões produtoras de petróleo. Ou seja, producing aqui está caracterizando o substantivo regions, né? Então, Peter Zeihan acredita, believes, acredita, que as descobertas do Brasil, né? Aqui nós temos o caso genitivo, que é uma relação de posse ou um objeto ou evento relacionado a outro. No caso, quando você tem Brazil's discoveries, quer dizer que as descobertas são do Brasil, são relacionadas ao Brasil. Então ele acredita que as descobertas do Brasil, do que pode ser, maybe, may é possibilidade, é um verbo modal que expressa possibilidade, pode ser duas das, aí temos o caso genitivo de novo, world's 3 biggest oil finds, ou seja, as 3 maiores descobertas de petróleo do mundo. Tá vendo? Words. Então, sempre a palavra que está no centro do caso genitivo, né? Ou seja, que ela recebe o apóstrofo S, você vai pegar o termo que vem depois e vai relacionar a ele. No caso de Brazil's discoveries, então você vai traduzir assim, descobertas do Brasil. No caso aqui, 3 maiores descobertas de petróleo do mundo, né? Então é sempre assim. Biggest. Aqui nós temos um superlativo, tá? Que é maiores. Big é grande. Biggest, maiores. Como ele é um adjetivo curto, pequeno, no caso é um monossílabo praticamente, né? Você acrescenta o sufixo EST. Mas como a palavra big é composta por uma sequência consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante antes de colocar o EST. Finds aqui é um verbo? Sim ou não? Não. Finds aqui é um substantivo. Descobertas, tá? Nos últimos, in the past 30 years, ou seja, nos últimos 30 anos. In the past 30 years. Então eu poderia falar in the last 30 years, in the past 30 years, ou seja, nos 30 anos passados. Could help, poderiam ajudar. Could é o verbo modal que expressa possibilidade, tá? Ele é o passado do verbo can. Não somente, né, mas ele expressa também possibilidade, poderia ajudar a acabar com, mais um caso genitivo aqui, ó, reliance. Nós já vimos nas questões, no vídeo anterior deste texto, que reliance, você tem o verbo rely, rely on, né, depender de alguma coisa, ou ter dependência em alguma coisa. Rely é um verbo. Para que ele se transforme em um substantivo, eu tiro o Y e coloco IANCE para transformar em um substantivo. Reliance. Tá? The Western Hemisphere's reliance. Então, é a dependência de quê? Ao caso genitivo de novo. Dependência
do hemisfério ocidental, né? Dependência em quê? No óleo cru, né? Crude, óleo, petróleo do Oriente Médio. Essa frase, ela é bem extensa, então eu vou traduzir de novo, tá? Só para você ter uma visão completa aqui. Peter Zeihan acredita que as descobertas do Brasil do que pode ser duas das três maiores descobertas de petróleo do mundo nos últimos 30 anos poderiam ajudar a acabar ou a terminar a dependência do hemisfério ocidental ou do ocidente no óleo, no petróleo do Oriente Médio. He indicated that the new discoveries would result in a decrease of Saudi Arabia's position as largest oil producer and exporter. He indicated, ele indicou, ele quem? Esse Peter aqui. Então ele indicou, aqui é um verbo regular, termina com ed, tá? Ele indicou que as novas descobertas, the new discoveries, resultariam, aqui nós temos would result. Result é resultar. Ter o resultado em alguma coisa. Quando eu tenho aqui would result, resultaria em um decréscimo, em uma redução, né? Aqui nós temos a palavra decrease, que é decréscimo, que é o oposto dessa palavra aqui, ó. É o oposto da palavra increase. Increase, aumentar. Decrease, diminuir, tá? Em uma redução, em uma queda, né, da posição da Arábia Saudita. Olha só, mais uma vez caso genitivo. Gente, esse texto está cheio de caso genitivo. Saudi Arabia, Arabia's position, posição da Arábia Saudita, como maior produtor de petróleo e exportador. Largest também é o superlativo. Gente, eu não sei se vocês estão observando, todo o texto que eu traduzo com vocês, eles acabam tendo certos padrões gramaticais que são muito comuns em texto. Por exemplo, substantivos que terminam com ing, uso de caso genitivo, superlativo, né? Isso é muito comum. Verbos regulares, verbos irregulares. Então você acaba identificando padrões, mesmo sem você ser fluente no idioma, você acaba sendo capaz de identificar esses padrões e ajuda o candidato a interpretar melhor o texto, ajuda o candidato a compreender, né? Porque muita gente, muita gente que eu conheço reduz a importância da gramática e fala, não, gramática não, eu quero aprender a falar inglês quando a pessoa está no curso de inglês. Ou, eu quero acertar as questões. Gente, mas para ter uma compreensão de texto, você precisa compreender as estruturas. Você não precisa dominar a gramática, não é ficar fazendo análise sintática igual você faz em português, não. Mas identificar esses padrões que são comuns em todo o texto ajuda na tradução do texto, ajuda na identificar os padrões. Porque se eu falar para vocês, não, eu consigo fazer todas as questões de inglês de uma prova sem entender nada. Olha, eu vou te dizer que é impossível. Você tem que ser capaz de identificar padrões, relacionar a questão com o texto, pelo menos isso. Você pode não ser capaz de compreender o texto todo, mas falar que você não entende nada e acerta as questões, você vai estar mentindo. Porque se eu pegar uma prova de francês ou de alemão para resolver, eu não consigo resolver, porque eu não sei nada, absolutamente nada. Eu não sei vocabulário, eu não sei gramática, eu não sei estrutura, né? Então é balela isso, assim, na minha percepção, tá? Bom, continuando aqui.
The position taken by strategic forecasting science is based on the belief that Brazil will be pumping several million barrels of crude daily by 2020, but an increase of 1.5 million barrels per day in crude oil production is just a drop in the ocean. Essa frase é bem interessante. Vamos ver aqui. A posição tomada, taken, é o verbo take no particípio. Aqui, ó. Take, took, taken. Que é o verbo tomar, levar, né? Taken é um verbo irregular. Eu poderia interpretar aqui como a posição assumida pela empresa, né? Strategic Forecasting Design, né? É baseada, is based. Na verdade, a posição estratégica, não, a posição tomada por Zeihan, ou Zeihan, não sei como que fala o nome dele. A posição tomada ou assumida por Zeihan, de onde? Do Strategic Forecasting. Na verdade, a relação do caso genitivo é o contrário do que eu falei, né? Zeihan pertence a essa organização, por isso que eu estou usando aqui, ó, Strategic Forecastings, Zeihan. É baseada na crença, belief é crença, é baseada na crença. Ó, vocês já viram isso aqui, ó, based on true events, né? Você já assistiu filmes assim, baseado em fatos reais, né, gente? Based on, baseado em. Aqui, based exige a preposição on, né? É a questão da regência verbal. Alguns verbos, tanto verbos quanto substantivos, quanto preposições, quanto adjetivos, eles possuem regências, né? Quando eu falo assim, interested, eu estou interessado em alguma coisa. Interested in. Estou interessado em. Tem que usar a preposição in. Então, são casos assim. Eu acredito que concursos não explorem gramática pura, como isso que eu estou falando aqui. Mas eu acho interessante, porque o concurso ele pode te dar uma série de frases para você falar assim, olha, dessas frases que estão escritas abaixo relacionadas ao texto, qual delas contém um erro gramatical? Pode cair? Pode. Eu nunca vi, mas pode cair, né? Não é comum explorar a gramática pura, tá? Bom, é baseado na crença. Ah, tá. Eu acabei não explicando o que eu queria explicar. Você tem o verbo believe, tá? Que é o verbo acreditar. E você tem a palavra crença, que é belief, tá? Então, belief é um substantivo, ou noun, né? Substantivo em inglês. Noun, que é substantivo em inglês. E o verbo believe, que é um verbo, evidentemente, tá? É baseado na crença que o Brasil estará, will be, estará ou será, estará bombeando, né? Pump vem do verbo bombear. No caso é como se fosse produzir, né? Você vai ver aqui, ó, estará bombeando, will be pumping. Aqui nós temos o futuro contínuo, né? O verbo will mais be, mais o verbo principal com ing. Esse ing é o gerúndio, tá? Estará bombeando vários milhões de barris de óleo cru, né? Crude, óleo cru, diariamente, daily,
por 2020, ou seja, até 2020. Vírgula, mas um aumento aqui, tá vendo? Increase, apareceu aqui no texto, ó, mas um aumento de 1 a 1,5 milhões de barris por dia, barrels per day, tá? BPD, o texto ele pode aparecer essa palavra e não te explicar o que é BPD, tá? Ele pode aparecer o texto assim, ó, barrels per day. Porque assim, esses textos que caem em concurso, eles são baseados em reportagens, tá? São baseados em artigos e eles, assim, não necessariamente eles vão ter o que significa todas as siglas. Então, por exemplo, OPEC, tá? Que é a Organização dos Produtores, dos Países Exportadores de Petróleo. Não precisa dizer o que é OPEC. Por exemplo, né? Se for um texto relacionado à economia, provavelmente nem vai ter isso, a menos que a banca faça uma adaptação e explique o que significa as siglas. Mas ela não é obrigada, tá? Ela não é obrigada. Bom, barrels per day, barris por dia, em produção de óleo cru é apenas, é apenas ou somente. Olha só, gente. Just pode ter vários significados. Pode ser somente, pode ser exatamente. Então, muito cuidado. Vai depender da frase, tá? É apenas uma gota no oceano. A drop in the ocean. Então, isso é uma expressão, né? Idiomática. A drop in the ocean. É uma gota no oceano. Tá? At present, no presente, the Gulf region transports about 18 million barrels per day to world markets. Então, no presente, a região do Golfo transporta cerca de 17 a 18 milhões de barris por dia para os mercados mundiais. Total global demand is predicted to be about 112 to 115 million barrels per day, with around 55 to 60 million barrels per day produced by OPEC to counter lower production in other regions. Então, no presente, eu queria falar só o seguinte, deixa eu ver aqui, tá. A demanda global total é prevista para ser, né? Ou seja, prevê-se que essa demanda global total é prevista para ser cerca de 112 a 115 milhões de barris por dia, com cerca de 55 a 60 milhões de barris por dia produzidos pela OPEC, né? Que é os países membros, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para contrapor, né, para compensar, tá? Para compensar a baixa produção em outras regiões. Então, assim, se outras regiões produzirem pouco, tá? Caso outras regiões produzam pouco, a OPEC, ela compensa essa queda de produção para não comprometer a demanda. Eu queria falar aqui, muito cuidado com a interpretação, quando eu falo assim, an increase of 1 to 1.5 million, um aumento de 1 a 1,5 milhões de barris. Quer dizer que o Brasil vai produzir isso a mais, é um aumento de. Então, esse 1 a 1,5 milhões de barris por dia é incremental, ou seja, é além do que o Brasil já produzia à época. Por que eu estou dizendo à época? Essa reportagem, esse artigo é de 2008 e a prova foi de 2008.
esse padrão, gente, de prova versus recenticidade dos textos, ela sempre foi seguida pela Sebrasp, tá? Se a prova é de 2022, 21/22, a prova vai ser agora em 22. É muito provável que os textos explorem fatos, notícias, eventos relacionados a esse período, tá? Você não vai ter uma notícia de 2008 numa prova de 2022. Pouquíssimo provável, tá? Tá. Counter. Counter seria contrapor, compensar, né? Eu acho que aqui não seria para contrapor a baixa produção. Então, eu vou ter que produzir para compensar, para me contrapor a produção mais baixa. Lower. Low é baixo. Lower, mais baixo. Tá? Em outras regiões. Other regions. To end the Middle Eastern supremacy, the world will need, in addition to the Brazilian discoveries, a tripling of Canadian oil sands output and the higher fuel efficiency. Para acabar com a supremacia do Oriente Médio, to end. Aqui eu tô começando a frase com um infinitivo, tá? Para acabar, ou de modo a acabar, ou a terminar com a supremacia do Oriente Médio, o mundo precisará, will need é o verbo precisar, will need, precisará. Em adição, ou seja, além da, né, das descobertas brasileiras, vírgula, a tripling of quer dizer que triplicar, o triplo, triplicar a saída, né, ou a produção do óleo das areias canadenses, sand é areia, né? And higher fuel efficiency, e maior eficiência de gasolina. The US alone imports around 10 million BPD of crude oil, showing that Brazil's 1 to 1.5 million BPD could only supply 10 to 15% of imports. Então, os Estados Unidos sozinho, ou seja, só os Estados Unidos importam. Lembrando aqui, ó, the US é o quê? The United States of America, é o nome do país, certo? Estados Unidos. Aqui eu estou usando o verbo imports. Por que eu coloco S? Porque the United States of America é considerado it, ou seja, é o país. Para he ou it no presente, eu coloco S no verbo. Tá? Importam cerca de 10 milhões de barris por dia de óleo cru, mostrando, showing, que o Brasil... Olha aqui, ó. Olha o caso genitivo de novo. Vou espirrar aqui. Nossa, vontade de espirrar. Mostrando que 1 a 1,5 milhões de barris por dia do Brasil. Tá vendo o caso genitivo? Do Brasil. Ó, eu tô mexendo na mãozinha para mostrar a relação, ó. O termo que vem depois do apóstrofo S, ele se relaciona com a palavra que está junto ao apóstrofo S. Então, 1 a 1,5 milhão de barris por dia do Brasil poderiam apenas, could only, fornecer, atender, né? Aqui no caso é fornecer, supply é o verbo fornecer. 10 a 15% das importações. And this percentage would decrease
as import volumes are increased if and when the American economy recovers. E este percentual, aqui pronome demonstrativo, né? This, este, esta, isto, diminuiria, would decrease, diminuiria, como ou enquanto, né, os volumes de importação são aumentados, elevados, increased. Se e quando, if and when, ou seja, se e quando a economia americana se recuperar. So, as long as Gulf-based producers are still supplying around 25% of total US imports, the need for stability in the Middle East will remain. Então, as long as seria contanto que, tá? Quando eu falo assim, as long as you help me, contanto que você me ajude, I will study for the test. Eu estudarei para a prova. As long as é contanto que, ou seja, você está relacionando uma condição. As long as Gulf-based producers are still supplying, então contanto que os produtores baseados no Golfo, ou seja, que estejam no Golfo, estão ainda fornecendo cerca de 23% do total das importações americanas. Então, contanto que os produtores do Golfo ainda continuem fornecendo cerca de 23% do total das importações, a necessidade por estabilidade no Oriente Médio permanecerá. Will remain. Remain é sobrar, permanecer. Não, remain. Yes, remain. Quando você fala assim, 5 minutes remain, ou seja, faltam 5 minutos. 5 minutes remaining. Faltam 5 minutos. Tá? Gente, esse texto é bem chato, hein? Bem chatinho, cheio de número. Eu confesso a você que eu não gosto desses textos assim. Porque na hora que vai para interpretação, se a banca quiser ser maldosa, ela vai encher as questões de questões com número, de questão de interpretação desses números todos. Olha só, resourceinvestor.com, tá vendo? Ele pegou o texto da internet e adaptou. Então houve adaptação no texto. Não sei que tipo de adaptação, mas houve adaptação, tá? Bom, vamos resolver as questões que estão faltando. A gente resolveu no último vídeo a questão 38, a 39 e a 40, tá? Já resolvemos sobre esse texto. Como essas questões elas são mais simples, pelo menos a 42 e 43 são muito simples, eu resolvi resolver as questões neste texto, nesse vídeo mesmo. Alright? Deixa eu aumentar aqui o som. Based on what is found in the text, choose the correct option. Baseado em o que é encontrado no texto, escolha a opção correta. Então assim, gente, uma coisa importante, o primeiro obstáculo que você vai ter numa prova de inglês, de concurso, é interpretar o enunciado, né? Costumam ser simples os enunciados, mas você pode ter um enunciado mais complicado. O que eu já observei é que vestibular, prova de vestibular, tem um enunciado em português e pode ter até questão em português, referente ao texto em inglês. Mas concurso público, de modo geral,
o enunciado mesmo, ele já é em inglês. Tudo em inglês. Então, tudo é baseado no que se encontra no texto. Então, assim, não está no texto, tá incorreto. Tá? Aí você vai me dizer, Thales, questão de múltipla escolha não tá me ajudando, porque a prova da Sebrasp é certo e errado. Gente, prova de certo e errado, prova de múltipla escolha, você faz julgamento de alternativa o tempo todo. O que é uma prova de múltipla escolha? É um julgamento de alternativa. Ele está pedindo a correta, certo? Então, você terá que julgar 5 alternativas, uma estará correta e as demais erradas. Qual que é o pulo do gato de uma questão de múltipla escolha? Que uma questão de certo e errado não tem. A questão de múltipla escolha, se você ler a letra A e descobrir que a letra A está certa, tiver certeza absoluta que a letra A está correta, você marca a letra A, nem lê as demais opções e pula para a próxima. Agora, o certo e errado não. O certo e errado, você vai ter que julgar todas as alternativas. E se você não tiver certeza, não marque. Porque se você marcar errado, você vai perder um ponto. Você vai perder, na verdade, você será atribuída pontuação negativa, ou seja, vai anular uma certa sua, tá? The Mid-Eastern countries have the monopoly of oil production. Aqui está dizendo que os países do Oriente Médio têm um monopólio da produção de petróleo. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não precisa nem voltar no texto. O que é monopólio? Monopólio quer dizer que é só aquele lugar que faz. Certo? Monopólio é uma atividade econômica centralizada em uma empresa só, em um grupo econômico só. É só os países do Oriente Médio. O texto, gente, ele tá falando da produção do Brasil, ó. Produção do Brasil, mesmo assim, olha, produção em outros países, então não precisa nem voltar no texto. Essa alternativa é absurda em relação ao que tem no texto, porque o texto ele fala, lógico que ele fala de possibilidades de produção futura com base nas descobertas do campo carioca, blá blá blá, ele fala isso. Mas o Brasil já produzia petróleo nessa época. 2008, né? Petrobras já existia. Já existe há muito tempo, então não tem monopólio da produção. The text confirms that Brazil alone can supply around 10 million BPD to the US. Aqui está dizendo que o texto confirma que o Brasil sozinho pode fornecer cerca de 10 milhões de barris por dia aos Estados Unidos. Vamos ver se o texto fala isso. Onde que tem 10 milhões de barris? Eu buscaria no texto assim. Vamos supor que tem uma alternativa para você julgar e fale isso. Então, vamos fazer um scanning da prova e procurar onde fala de 10 milhões de barris. Porque é assim, gente, que vai te ajudar. Aqui está dizendo que os Estados Unidos sozinho importam cerca de 10 milhões de barris de óleo cru por dia, mostrando que o Brasil, aliás, que os 1 a 1 milhão e meio de barris por dia do Brasil poderiam apenas fornecer 10 a 15% das importações. Então está incorreta. Não está falando que o Brasil sozinho tem essa capacidade de produção. É um absurdo, né, gente? At present, the US exports about 10 million BPD of crude oil. Que está dizendo que no presente, os Estados Unidos exportam cerca de 10 milhões de barris por dia de óleo cru. Exportam? Não. Os Estados Unidos sozinho importam
Gente, essas questões, esse tipo de questão de julgamento para você fazer, eu tô fazendo as questões com você, mas eu vou ser bem realista com vocês. É pouquíssimo provável que você vai encontrar esse tipo de dificuldade numa prova hoje em dia, tá? Porque tá muito, né? Tá muito na cara, assim, tá muito direto. Ele troca uma palavra por uma palavra que é antônimo. Gente, isso não tem em concurso hoje em dia. É o que eu falo, gente. Concursos antigos, eles tinham uma outra realidade. E tem outra coisa. Prova de múltipla escolha, geralmente você tem opções absurdas no meio. Né? Às vezes o examinador, ele coloca duas questões para você ficar em dúvida e as três demais, para quem estudou, vai achar, isso aqui eu elimino logo de cara. Então tome cuidado. Não estou dizendo que essa prova foi fácil, porque essa prova, ela teve 3 textos de inglês para resolver, mais os textos de português, e teve um período da manhã só com conhecimentos básicos. Então, assim, foi bem pesado. Teve que ler bastante texto. Então, assim, você resolvendo a questão isolada, você acha fácil, mas no dia da prova é uma outra realidade, né, gente? A gente sabe disso. Brazilian exports to the US will most certainly decrease. Exportações brasileiras para os Estados Unidos diminuirão mais certamente, ou seja, certamente diminuirão. Most certainly. Certainly é com certeza, certamente. Então, most certainly é como se você estivesse dando uma ênfase, ou seja, com a maior absoluta certeza. Então, as exportações brasileiras para os Estados Unidos certamente diminuirão. Will decrease. Bom, tá falando isso no texto? Bom, aqui não fala das exportações brasileiras. Aqui, lógico que fala que 1 a 1 milhão de barris por dia poderia apenas suprir 10 a 15% das importações. Não está falando que as exportações vão cair. Aqui, inclusive, gente, está falando que o relatório, né, do Zeihan, do Strategic Forecasting, ele acredita que o Brasil estará adicionando, né, pumping ou bombeando vários milhões de barris de óleo cru até 2020. Então vai aumentar, não vai diminuir, tá? Não vai aumentar, não vai diminuir. Agora tem que tomar cuidado, porque aqui você está falando, ó, nesse parágrafo ele fala que as descobertas do Brasil, das 2 das 3 maiores descobertas, e que as novas descobertas resultariam em um decréscimo. Mas o decréscimo de quê? Da posição da Arábia Saudita. E não uma redução das importações, das exportações do Brasil. Então, muito cuidado. Não tem lugar no texto nenhum indicando que a produção... Aqui, ó. Tá tudo indicando que a produção, a capacidade de produção do Brasil no futuro, ela vai aumentar ao invés de diminuir. Eu tô voltando no texto, gente, mas vocês não são obrigados e nem devem voltar no texto, porque essa questão... Todos esses itens são fáceis de você constatar sem voltar no texto, tá? Se você tiver entendido o texto direitinho, que é aí que é a importância de você ter uma fluência, pelo menos de leitura, ou um domínio, ou um nível intermediário de leitura, porque aí você não precisa ficar voltando no texto. American economy depends on the stability of the Gulf-based countries. Aqui diz que a economia americana depende da estabilidade dos países do Golfo,
Gulf based, ou seja, baseados no Golfo, que estão no Golfo. Lembra dessa questão aqui, ó? As long as, contanto que é uma condição, certo? Então, contanto que os produtores do Golfo estejam fornecendo cerca de 23% do total das importações, a necessidade de estabilidade no Oriente Médio permanecerá. Então, a economia americana depende dessa estabilidade. Porque ela, se não tiver estabilidade, o Oriente Médio vai deixar de fornecer uma fatia significativa da produção para os Estados Unidos. Então, essa aqui que está correta, tá? As demais estão incorretas. Porque ele pediu a correta, tá? Bom, agora questões mais fáceis, para a gente terminar aqui. In the text, largely means. No texto, largely significa. Large é grande. Largely, em grande parte. Ou na maior parte, né? Most completely, mais completamente. Completamente. Aqui, gente, most completely, ele dá ênfase. Ele pega o completely e dá uma ênfase. Maior ainda. Largely é em grande parte, na maior parte, não é completamente. Então, tudo aqui que tá menos completamente, tão completamente quanto. Aqui nós temos o comparativo de igualdade, né? Que é o as mais o adjetivo ou advérbio mais o as. E quase completamente. Aqui é quase. Ou seja, não é completamente. Então, vamos voltar na linha 18. Então, você vai pegar o termo que você acha que está correto e vai substituindo no texto. Tá? Primeiro, se você sabe o que significa largely, olhando as alternativas, já te ajuda. Não é determinante, porque podem haver palavras com mais de um significado e que no texto tem um significado diferente daquele que está nas alternativas, mas assim, não é o caso. Essa palavra é uma palavra muito, muito direta, né? Então vamos voltar na linha 18 rapidinho. Ele fala que estes fornecedores são, em sua maior parte, baseados em regiões anti-ocidente ou crescentemente anti-ocidente e instáveis. Então, em maior parte, em grande parte, tá? Em maior parte ou grande parte. Agora, você falar que é completamente está errado, porque não é completamente. Menos completamente é uma medida muito frágil, né? Não é menos completamente. É a maior parte. É quase completamente. Quase todos os países. Então, letra E. E essa aqui é a mais fácil das questões. In the text, the expression drop in the ocean means. No texto, a expressão gota no oceano. Drop, no caso, gente, gota, né, no oceano. É uma metáfora, né, para dizer que é uma pequena parte, uma parte muito pequena. Ah, isso é uma gota no oceano. O que significa? Uma grande quantidade, large amount, great amount. Olha só, gente, big, large, great, tem quase o mesmo significado. Quase o mesmo. Great, excelente, uma grande quantidade também.
enorme quantidade. Então, todos esses aqui convergem para uma quantidade grande. Só essa alternativa aqui fala que é uma pequena quantidade. Então, é essa. Preciso voltar no texto? Não. Eu não voltaria no texto. Mas se você ficar com dúvida, você vai lá e você vai constatar. Onde que tem a gota no oceano, gente? Eu já não peguei o... Eu não peguei o número da linha. Espera aí. 33, 34. Tá. O que é uma gota no oceano? Lembra que estava falando da produção do Brasil, que vai aumentar em 1,5 milhão de barris por dia? Aqui está dizendo que é apenas uma gota no oceano. Por quê? Aí ele fala, para contrapor a essa ideia, que a região do Golfo transporta de 17 a 18 milhões de barris por dia e que a demanda global é de 112 a 115 milhões de barris por dia. Então é uma gota no oceano. Foi essa a comparação que foi feita aqui nesse parágrafo, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para ver com vocês hoje. Terminamos esse texto, finalmente, né? E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, nós vamos explorar o terceiro texto da prova de 2008, que é um texto enorme, e que nós temos aqui várias questões, né? Temos as questões 44 até as 50, tá? Gente, é muita quantidade de texto, né? Bom, eu até sugiro, se vocês tiverem tempo, explorem a questão, resolvam a questão, as questões, interpretem o texto sozinhos, preferencialmente sem a ajuda de internet. Eu raramente busco coisas na internet. Eu não sei se vocês já repararam. Eu busco uma palavra ou outra porque eu estou ensinando a vocês. O que eu estou dizendo? Quando eu vou resolver uma prova, eu não tenho necessidade de buscar a palavra, porque eu entendo a palavra dentro do contexto, né? Porque você pensando em inglês, você sabe o que significa a palavra, mas não necessariamente sabe a tradução dela. Ou às vezes você não sabe a palavra mesmo, né? Tem palavra que eu não sei. Várias palavras eu não sei, né? Mas a maior parte delas, assim, em um texto padrão, eu não fico voltando toda hora, recorrendo à gramática. Mas pode acontecer de um texto ser mais difícil. Aí eu vou ter que ficar voltando, procurando na internet. Mas você tem que simular um ambiente de prova em que você não precise voltar, tá? Então é isso. Nossa, 53 minutos, quase uma hora de vídeo. Jesus. I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. Gente, compartilha com os amiguinhos, gente. Vamos aumentar o número de inscritos aí. É importante pra mim. Pra gente poder... Eu duvido muito. Aí não é pretensão, não. Aqui é certeza. Eu duvido muito que tenha um canal de inglês que explore mastigadinho inglês igual eu tô explorando aqui. Duvido muito. Tá? Fica aí o desafio. Pra vocês encontrarem um canal que tenha mastigadinho assim. Bye, bye. See you next time. Até o próximo vídeo.